Ainda era manhã, na pequena cidade de Wittenberg, na Alemanha, quando em 31 de outubro de 1517, no portão da capela do castelo, apareceu afixado um prospecto redigido num latim bem elementar, em que se expunham 95 teses defendidas por um monge agostiniano muito conhecido na cidade. Quanto ao monge, se tratava de Martinho Lutero. A questão sobre a qual se centrava suas 95 teses era o polêmico caso do comércio de indulgências. E esse evento é tido como o início do que se convencionou chamar Reforma Protestante. Como dizia o filósofo grego Epiteto, nada de grande se faz de repente. Então, hoje nós vamos entender o processo que levou esse monge agostiniano rumo à apostasia e o rompimento com a igreja. Martinho Lutero nasceu em 1483 e ele era o segundo mais velho de 8 filhos. A disciplina em casa parece ter sido muito rígida pelos padrões modernos, mas isso dificilmente poderia ter afetado a sua vida a tal ponto de explicar sua rebeldia posterior, como muitos sustentam. Ele era um bom aluno e seu pai decidiu que seu filho deveria estudar direito, dando assim algum destaque à família que era muito pobre. Os primeiros 4 anos dos estudos de Lutero foram dedicados às artes liberais, principalmente ao estudo do latim, grego, filosofia e a ética. Aos 22 anos, começou a estudar direito, mas desistiu depois de algumas semanas, decidindo contra a vontade de seu pai entrar na vida monástica. Qual seria o motivo para uma mudança tão repentina? A versão mais aceita é a de que Lutero fez os votos de se tornar monge quando se encontrou em uma situação de risco de vida iminente. Em certa ocasião, voltando de casa para Mansfeld, Lutero foi surpreendido por uma terrível tempestade, com relâmpagos e raios alarmantes. Aterrorizado e oprimido, gritou: "Socorro, Santa Ana! Serei monge!" Portanto, a própria decisão de Lutero de entrar para a vida monástica foi impensada e tomada diante de uma situação sob intensa carga emocional. Por isso, é provável, e alguns historiadores sustentam isso, que Lutero não deu sequer nenhuma indicação de vocação ao sacerdócio ou à vida monástica. Na realidade, a causa primordial dessa impulsividade que levou Lutero a se tornar monge agostiniano é melhor explicada pelas fortes aflições espirituais sofridas por ele. Frequentemente, Lutero falava sobre as suas próprias tentações, as piores das quais, dizia ele, não eram carnais. Pensamentos maus, ódio a Deus, blasfêmia, desespero, incredulidade, eis as principais tentações. Todas as vezes que o menor pensamento de impureza ou de dúvida o abatia, ele já se julgava condenado. Nenhuma oração, nem mesmo a confissão cotidiana conseguiam tirar da cabeça dele essa obsessão pelo inferno que o acompanhava e ameaçava asfixiá-lo. Quanto a essas tentações espirituais, ele complementa: fazia penitência, mas o desespero não me largava. E é interessante a gente mencionar esse drama da alma de Lutero, pois isso será muito importante para a formação intelectual do futuro heresiarca. É bastante claro que grande parte desse estado mental e espiritual de Lutero era resultado de erros na filosofia e na religião que eram ensinados nos mosteiros da época. Essas falsas interpretações eram baseadas no pensamento de filósofos como Guilherme de Ockham e John Wycliffe, ambos excomungados no século XIV. Alguns ensinavam uma espécie de predestinação, que padre e leigo são todos iguais, todas as teorias que Lutero posteriormente adotou, mas sempre por trás da busca de Lutero estava encontrar uma maneira de superar o seu medo da condenação eterna. Como o monge padecia de um sentimento de incapacidade diante do pecado, ele passou a acreditar então que era impossível para o homem vencer o pecado e que, portanto, somente a fé poderia justificá-lo perante Deus. Ele compreendeu que, como o justo vive da fé, basta a fé para nos levar à salvação, sem a necessidade das obras. A teoria da justificação pela fé, uma espécie de legislação em causa própria muito conveniente, foi se desenvolvendo na cabeça de Lutero, de modo a se tornar uma das doutrinas centrais da pseudo-reforma empreendida por ele. Se baseando nas ideias de Ockham sobre predestinação, Lutero concluiu que Deus poderia escolher arbitrariamente condenar os inocentes e salvar os culpados,
e que o pecado poderia coexistir na alma junto com a graça. Resumindo, a salvação depende totalmente da vontade de Deus, não importa o que o homem seja ou faça. Lutero se fundamentava principalmente em passagens da Bíblia que, tiradas de contexto, parecem afirmar que somente a fé salva, como Romanos 3,28, onde São Paulo diz literalmente que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas quando confrontado com tantas outras passagens que dizem que também as boas obras são necessárias para a salvação, como a Epístola de São Tiago, que está recheada de passagens que declara que a fé sem obras está morta, Lutero simplesmente respondia: é palha, não é autêntica. Dessa forma, Lutero ignorava a necessidade mútua de fé e obras para a salvação, e que aos olhos de Deus, ambas estão interligadas. A partir destas premissas, Lutero deduziu que a necessidade de boas obras para a salvação, como ensinado pela Igreja, na realidade era uma farsa. Que as penitências e indulgências não só eram inúteis, como eram blasfemas. O sistema sacramental, por sua vez, era descartável. E, em última instância, a própria necessidade de uma igreja e sacerdócio desaparecem. Esse pensamento claramente deturpado é resumido no famoso lema de Lutero: seja um pecador e peque com ousadia, mas creia e se alegre em Cristo com ainda mais ousadia. O caso das indulgências, por consequência, foi somente o pretexto utilizado por Lutero para se rebelar e expor publicamente as suas novas teorias. O que a Igreja entendia por indulgência, e ainda entende, pois a doutrina católica ainda permanece a mesma nesse sentido, era a remissão total ou parcial das penas que cada homem devia sofrer, seja na terra ou no purgatório, depois de já ter obtido na confissão a absolvição de seus pecados e a remissão do castigo eterno. Infelizmente, a essa altura, a instituição das indulgências não estava plenamente definida. E alguns pregadores realmente se prestavam a muitos abusos, comercializando indulgências com o povo piedoso a fim de levantar fundos para a igreja. Isso provocou reações negativas de muitos fiéis, e se fazendo porta-voz desses fiéis, Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, já aproveitando a ocasião para defender as suas novas teorias. A opinião unânime entre teólogos católicos conservadores era de que as teses de Lutero possuíam caráter herético, e, portanto, Lutero foi intimado a comparecer em Roma para se justificar. Durante essa crise, Lutero demonstrou uma total falta de convicção acerca da sua posição, ora se submetendo à autoridade da Igreja Católica, dizendo em 1519: confesso plenamente o supremo poder da Igreja Romana, fora de Jesus Cristo, Senhor nosso, nada no céu e na terra se lhe deve preferir, mas tão logo recebeu a resposta do Papa Leão X às suas teses em 1520, Lutero queimou o documento em praça pública, amaldiçoando essa mesma igreja que um ano antes ele reconhecia a autoridade e taxando o Papa Leão X de anticristo. Ele disse o seguinte sobre a igreja: uma licenciosa espelunca de ladrões, o mais impudente dos lupanares, o reino do pecado, da morte e do inferno. Como alguém em sã consciência consegue mudar de opinião tão radicalmente em tão pouco tempo? Em 1521, a bula Decet Romanum Pontificem acabou por excomungar Lutero, o que levou o heresiarca a radicalizar ainda mais o seu discurso. Os escritos espalhafatosos de Lutero e os princípios de insubordinação a qualquer autoridade da nova religião que ele havia criado encontrou grande recepção entre os camponeses, levando-os a uma verdadeira revolução em 1524, que se espalhou por toda a Alemanha e gerou uma onda de repressão enfurecida. Como muitos príncipes alemães eram partidários do movimento luterano e o levante dos camponeses atingia em cheio o seu poder, Lutero achou que era preciso agradar aqueles nobres que haviam se tornado em verdadeiros patrocinadores da sua pseudo-reforma. Então, ele escreveu o panfleto Contra os Bandos Assassinos e Ladrões Camponeses, no qual o teor se resume mais ou menos a esse trecho retirado desse texto. É preciso parar os camponeses, degolá-los, passá-los a fio de espada, em segredo como em público. Nada é mais pernicioso, mais prejudicial, mais diabólico do que uma revolta.
é como um cão raivoso. Se não o matas, ele te mata, e há todo um país contigo. Enfim, a hipocrisia do monge apóstata que se tornou conhecido justamente pela sua revolta contra a Igreja Católica. Mas com certeza, o seu rompimento com a Igreja Católica trouxe resultados. Aliás, muitos resultados, milhares de resultados. Ele quebrou a unidade católica e a partir daí surgiram milhares de seitas, cada qual sustenta que a sua é a única e verdadeira igreja fundada por Cristo. Afinal de contas, o livre exame bíblico promovido por Lutero leva a milhares de opiniões, e quanto mais, melhor, não é mesmo? Ademais, ele aconselhou padres e freiras a se casarem, como ele mesmo havia feito. Ele exortou o Estado a abolir todos os mosteiros e conventos, e muitos estados alemães procederam dessa forma. Ele pregou que a castidade fora do casamento é uma abominação, e que o voto de castidade é pior do que o adultério. Ele também aconselhou concubinato e imoralidade aos maridos, também divórcio e novo casamento à vontade do marido. Lutero não era apenas anticatólico, como também era um antissemita, tanto que dedicou um livro inteiro para atacar os judeus, chamado Contra os Judeus e Suas Mentiras, no qual ele preconizava o seguinte em relação aos judeus: devemos primeiro incendiar suas sinagogas e escolas, enterrar e cobrir com lixo o que não incendiamos, para que nenhum homem possa ver pedras ou suas cinzas novamente. O partido liderado pelo bigodudo austríaco seguiu fielmente as recomendações de Lutero, e o primeiro grande pogrom de 1938, a Noite dos Cristais, foi justificado como uma operação piedosa em homenagem a Lutero por seu 450º aniversário. Não obstante, o extremista austríaco, em seu Mein Kampf, considerou Lutero uma das 3 maiores figuras da história alemã, ao lado de Richard Wagner e Frederico o Grande. Quem já leu trechos de escritos de Lutero já deve ter percebido a sua obsessão pelo demônio. Ele faz questão de envolver o diabo em qualquer assunto possível, o que nos leva a crer que existia uma estranha conexão entre o monge apóstata e o coisa ruim. Acerca disso, o padre Leonel Franca escreve o seguinte: Satanás não o deixa um instante tranquilo, acompanha-o de dia e de noite, na igreja e na adega. Mais de uma vez declarou Lutero que a sua vida fora uma série de duelos com Satã. Com o diabo, dormia mais vezes que com a sua Catarina. No opúsculo contra o duque Henrique de Brunswick, concede ao demônio a honra de citá-lo 146 vezes. No livro dos Concílios, em 4 linhas, fala 15 vezes de diabos. Para ele, os adversários da reforma têm coração satanizado. Um exemplo mostra até onde ia a obsessão de Lutero pelo diabo. Em 1531, um dia, em Erfurt, ele estava no coro. Lia-se o Evangelho do Possesso. Ele cai por terra e rola, gritando: "Não sou eu, não sou eu!" Dirá mais tarde o seu adversário Johann Koschluss que, nessa cena estranha, ele e seus confrades viram os sinais, seja de uma possessão demoníaca, seja de epilepsia. Enfim, seja como for, inquestionavelmente a Igreja Católica realmente precisava de reforma, principalmente no que se refere à disciplina do clero e à consolidação da ortodoxia. E Lutero foi importante nesse quesito, a gente deve reconhecer. Principalmente na medida em que sua pregação e seus escritos chacoalharam o Papa e os bispos da sua negligência. Tanto que até 1519 não passava pela cabeça de Lutero se separar da verdadeira igreja. Entretanto, a reforma que a igreja precisava não veio com a suposta reforma de Lutero. Ela veio na realidade no Concílio de Trento, iniciado em 1545. Naquilo que ficou conhecido como Contra-Reforma, que na realidade é a verdadeira reforma católica, não essa pataquada de Lutero que é a reforma protestante. Mas de todas as formas, foi daquelas 95 teses que Lutero pregou na porta daquela capela em Wittenberg que saiu a Igreja do Concílio de Trento. Como São Paulo disse em 1 Coríntios 11:19, é preciso que haja hereges para que se possam manifestar entre vós os que são de virtude provada.
No mais, like se gostou, comenta aí embaixo a sua opinião, a sua sugestão ou a sua crítica construtiva. Se inscreve no canal e ativa aí também o sininho para não perder os próximos vídeos. E tão importante quanto tudo isso é você se tornar membro do canal. Essa é uma ferramenta de financiamento direto muito importante. É claro, você só assina se você quiser e se não for te fazer falta. Mas se você curte esse conteúdo, o seu apoio é essencial para tornar esse canal financeiramente viável. Além do mais, o nome dos apoiadores do canal está sempre na tela no final de cada vídeo, fechou? Eu agradeço demais a você que já é um apoiador. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.